O lixo normal não estão recolhendo direito, segundo ela. Entendi aqui, mas como assim? O Arthur, da Estilos Glass, disse: no Jardim Brasil não está passando faz 3 semanas. O reciclável, Aí Dalva Silva disse: o lixo normal, o lixo está passando normal, o reciclável não. Simone Dourado, Simone do Carmo Dourado. Aqui a coleta passa do reciclável. Passava 3 vezes na semana. Agora está passando uma vez só. E o Luiz Mizumoto disse que ontem fez uma ligação no 56 reclamando dessa coleta irregular. Que de Maringá. E fez essa reclamação também que não estaria normal. O César do Jardim Universo disse que não está passando, não. Alguma coisa está errada na coleta do reciclável, Márcio. Isso é fato. Isso é fato, Juliano, porque assim, é um serviço que a gente não tinha reclamação. Nós não tínhamos reclamações da coleta seletiva aqui na cidade de Maringá. A gente trabalha com o rádio, e o rádio é interessante porque o rádio ele é resposta imediata. Por exemplo, só o programa do Juliano de manhã tem 5 horas de duração. 5 horas o programa no ar e com o contato direto com o povo. Então a gente fala aqui, o povo manda o WhatsApp, responde automaticamente. Então assim, o nosso envolvimento com o povo ele é direto, não é? E nós estamos tendo aí nos últimos dias essa reclamação. Começou lá na segunda-feira, com as pessoas reclamando, aí passou terça, quarta se intensificou. Ontem, muita gente na rádio, e ontem até a gente repassou a informação para o pessoal da prefeitura, e eles não nos responderam. Aí hoje de manhã, novas reclamações. Aí eu falei: pessoal da prefeitura, é o seguinte, continuam as reclamações. Eles disseram: Márcio, está tudo certo, não tem problema nenhum. Essa é a posição da prefeitura, quer ver? Olha o que eles me mandaram agora há pouco. Eu disse: olha, eu vou colocar essa posição no ar, esse posicionamento como oficial da prefeitura. Disseram o seguinte: o contrato com a empresa está vigente, o serviço segue em toda a cidade, houve algumas readequações da coleta seletiva, mas está tudo certo. Então a prefeitura diz que está tudo certo, tá? Então vocês que estão reclamando que não está passando caminhão, vocês estão tudo errado e a prefeitura está certa. Isso é o que diz a comunicação da prefeitura. Departamento de Comunicação da prefeitura, que é com quem a gente tem contato. Eles estão dizendo que está tudo certo. Mas será que está certo, Juliano? Eu acho que não está. E tem gente lá dentro que já disse que não está. A gente tem informações de que não está normal a coleta seletiva. A coleta do reciclável. Essa coleta está comprometida. E uma coisa é fato, Márcio. Se a Secretaria de Comunicação posicionou que a coleta seletiva está acontecendo normalmente e houve uma readequação de rotas, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, ela deveria ser extinta. Porque como que você muda rotas da coleta e não avisa a população para que ela faça a parte dela de separar e colocar o lixo reciclável para o lado de fora de casa no dia correto? Então é uma secretaria, não estou dizendo a secretária em si, que ultimamente está sendo inutilizada, está se tornando inútil. Por incompetência de quem? Porque ela não está se comunicando. Se teve alteração de rotas, readequações, isso deveria ser comunicado à população. Porque a população é interessada. A dona de casa, ela quer separar o reciclável dela, Márcio. Só que aí a prefeitura não está colaborando para esse serviço. E aí como é que faz? A Secretaria de Comunicação que não comunica. É a mesma coisa da Secretaria de Saúde não ter médico para atender o povo. Então não funciona, né? O problema, e nós já alertamos aqui, o problema é que a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, ela funciona como Secretaria de Marketing pessoal do prefeito. Isso é um grande risco, inclusive, que ele corre, que ele pode responder por isso pessoalmente, futuramente, perdão.
Mas vamos lá, até para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, vamos lá, tem muita gente acompanhando pela TV, obrigado, você que está ligado na TV 10, e você que está acompanhando pelo YouTube, tá? Você tem a possibilidade de nos ajudar a entender a gravidade desse problema. Tá? Nós recebemos vários bairros. Quer ver? Eu tenho aqui a relação que eu mandei ontem para o pessoal da prefeitura. Passei para eles os bairros. Ó, ontem nós recebemos ligações aqui na rádio. Ouvintes do conjunto Sanenge 3, Jardim Universo, Morangueira, Bertioga, Diamante, e nós comentamos aqui, a nossa equipe de apoio aqui da rádio falou, não, aqui também, onde está a rádio, que é na Zona 4, a gente também está tendo problema com recicláveis, aqui na Zona 4 também. Então, ó, você que está acompanhando pelo YouTube, manda pra gente, caso você não tenha, não esteja acontecendo a coleta no seu bairro, manda pra gente no comentário lá, ó, meu bairro é tal, por exemplo, Zona 4, não passou. Manda pra gente, só pra gente ter uma noção da gravidade, se são só esses bairros que eu mencionei, que foi o que nós apontamos ontem para a prefeitura, ou se tem mais bairros. Hoje pela manhã eu falei com a Ellen do Jardim Oriental, que é uma ouvinte nossa, ouvinte fiel da rádio. Aí eu falei com ela pela manhã, entrei em contato com ela, ela disse assim, Márcio, aqui não tá passando também não. Aí eu liguei lá e disse, não, amanhã nós vamos passar aí na casa da senhora. E aí disse que é para amanhã. Um ouvinte pela manhã reclamou que no Imperial eles não estavam passando. E logo depois ele ligou todo contente. Ó, passou, acabou de passar o caminhão. Então, assim, a gente percebe que não é que parou a coleta, mas está meia boca. E aí é o seguinte, a gente foi debruçar nos documentos. Vocês sabem que aqui a gente só informa a verdade. Aí o documento é um catatal assim de folhas. Eu peguei o que mais interessa, que é o último aditivo. Esse contrato da prefeitura com a Pave Service, que é a empresa que presta serviço aí, é um contrato, é uma terceirizada. Esse contrato é de 2018, é aquele contrato lá atrás, que já a prefeitura suspendeu por conta da Covid, lembra disso? Não tinha coleta, lembra disso? Porque não pode, né? Como é que vai coletar no meio da pandemia? E depois o Tribunal de Contas mandou voltar. É aquele contrato que já foi aditado, já foi feito o aditivo 11 vezes. Que é o contrato, ele tem um prazo. Aí foram, não, vamos lá, prorroga. E a última prorrogação está em minhas mãos. E ela acaba dia 5 de setembro agora. Dia 5 acaba o contrato. E aí que é o problema, que está no finalzinho do contrato. E parece que é esse o problema. Acho que a empresa ela é paga para coletar uma quantidade, já coletou a quantidade e agora fica no finalzinho do contrato um saldo. Quem paga? Se eu fizer a mais, você vai ter que pagar. Não, mas eu não vou pagar. Não, mas... E aí fica sem... Qual que é o grande problema? O problema é que aí toneladas de material reciclável vão ser enterrados lá no aterro sanitário. E vão fazer falta para as cooperativas. Lógico. Porque as cooperativas já estão sentindo isso, né, Márcio? Isso. Não, eles já perceberam essa diminuição. Ligamos para algumas cooperativas da cidade e eles nos relataram isso. Estão dizendo o seguinte, olha, aqui nós já percebemos que o número de caminhões que vem descarregar caiu pela metade, tá? Olha só. E agora eu me lasquei, porque aí tem um monte de... Zona 7, não passa, Marli Peroni. Raul Marcelo, Alvorada, não. César está dizendo, Jardim Universo, não passou. Arthur Glass, Jardim Brasil, não passou. Zona 2, normal. Pelo menos onde eu moro. Pessoal do Paraná Urgente. O Clécio Silva. Ah, o Clécio? Isso. Ô, Clécio, um abraço, tá? Quem mais aqui, ó? Cidade Alta e Tarumã 3 tem... Não. Cidade Alta e Tarumã tem 3 semanas que não passa. Aí, Dalva. O Leno diz que no Alvorada, onde ele mora, não tá passando. Taparica também não. A Adriana tá apontando. Alvorada também tá irregular faz 2 semanas. É o Luiz Mizumoto. Ney Braga não passou. O Olmiro Giacomini. O Daniel Seconello. Ontem não passou no Alvorada. Próximo a Acema. Que seria o dia de passar. Exatamente. No caso. No Paraíso tá normal. O Adnei tá apontando. Legal, Jardim Paraíso normal. Zona 8 faz 2 semanas que não passa. Então tem alguma coisa errada. Deixa eu ver o que a prefeitura diz. Não, eles não dizem mais nada. A comunicação da prefeitura diz que tá tudo legal. Mas aí o que eu fiz? Porque eu sou chato, vocês sabem disso, eu sempre digo isso. Eu fui atrás da informação. Eu fui ligar para a Secretaria de Comunicação. Perdão, já que a Secretaria de Comunicação diz, eu fui ligar para a Secretaria de Limpeza Urbana. E nós ligamos. E aqui, como as ligações são gravadas, nós gravamos a conversa. Eu liguei, falei com a servidora.
Pedi para a nossa produção tirar o nome dela, porque ela não tem absolutamente nada a ver com isso, ela é apenas funcionária. Mas eu bati um papo com ela, dizendo, ó, na Zona 4, porque aqui não está tendo coleta normal. E olha o que ela nos disse, ó. O caminhão não está passando, hein? Companheiras da TCC, Qual que é o bairro, Cidade senhor? Verde. Bom, acho que não saiu aí, né, Neninho? Não saiu, né? Pera um pouquinho, Neninho. Vamos lá. Aí acho que foi uma falha minha aí, né? Na verdade, eu acho que tem Entrou dois áudios aí, né? Pera, não, mas nós vamos resolver isso aqui agora, quer Só ver? para corrigir, enquanto você vai corrigindo aí, Márcio, eu mandei mensagem direto no WhatsApp do secretário Paulo Gustavo Ribas. Certo. E confirmei, ele mesmo, tá lá na fotinha, aparecendo ele, já apareceu 2 risquinhos ali, então a mensagem chegou. Então, verdinho ainda, eu não sei se tem aquela questão da leitura ou não, de não aparecer, de não ficar azulzinho para mim, mas enfim, eu enviei as mensagens assim, ó. Paulo Gustavo, bom dia, que é o Juliano Pinga, gostaria de uma informação, estamos recebendo reclamações, dúvidas sobre a coleta seletiva, não passando em alguns bairros. Poderia nos posicionar o que está acontecendo realmente? Enviei às 10h07, agora 12h08. O que ele disse, 2 Juliano? horas atrás. Não disse nada, que tá verdinho, como se ele não tivesse nem visto. Ah, sim. Eu até entendo que ele possa ter outro compromisso, às vezes não olhou o WhatsApp, isso faz parte. Mas eu espero que até na segunda-feira, quando eu começo o programa Pinga Fogo na Rádio às 6h30 da manhã, a gente tenha alguma resposta do que está acontecendo. Talvez depois do programa, pega o telefone, dá uma ligadinha, sabe? Né, Para pode encher ser. um pouquinho mais o saco, para ver se... Ô, rapaz, secretário, desculpa, posso falar com o senhor agora? Precisamos de resposta. Agora, fato. Normal não está mais. Carlos Grande, Jardim Andrade, né? Não tá passando. Também, tá vendo aqui, ó? Sou do Universo, a semana não passou, a Zilma tá dizendo, o pessoal continua dizendo. Vamos lá, me perdoem a falha, foi uma falha minha. Agora sim, a conversa que eu tive com a Secretaria de Limpeza Urbana. O que tá acontecendo? Eles me responderam assim, ó. O que tá acontecendo que o caminhão não tá passando, hein? Qual que é o bairro, senhor aí? Zona 4. Zona 4? Só um minutinho. Tá. Ó, a coleta na Zona 4 tá para segunda-feira. A gente teve uma redução de caminhão por conta de licitação e contrato. Então diminuiu-se, antes era 13, 15 caminhões, agora é 6. Então a gente diminuiu a quantidade de vezes que ele passa. Então na Zona 4 tá passando só na segunda-feira. Ah, era mais vezes, agora ficou só pra segunda? Só para segunda. Mas isso é por pouco tempo, tá? Não é definido. Quebrou o caminhão, será? Isso. Aconteceu um monte de coisa. O caminhão quebrou, contrato, licitação. Aí virou uma bola de neve e a gente está tentando resolver tudo o mais rápido possível. Mas tem previsão ou não? Tem uma previsão. A gente só não sabe se vai dar certo no dia que a gente está tentando fazer dar certo. A previsão é pra quando? Para dia 5, mês que vem. Dia 5 do mês que vem? Isso. Mas daí fica toda segunda? Toda segunda. Entendi. É só aqui pra Zona 4 ou não? Não, Maringá inteiro. Tá certo. Tá certo. Tá bom, obrigado, tá, amiga? Por nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aí é o contato que eu fiz pelo telefone hoje pela manhã como uma pessoa da Zona 4, porque é onde a gente passa o dia inteiro aqui, onde é o prédio da rádio. Falou, olha, Zona 4, não, a cidade inteira. Eu pontuei algumas coisas. Ó, aconteceu um monte de coisa, ela disse. Aconteceu um monte de coisa. Caminhão quebrou, o contrato venceu. Ela não está tão errada, porque aqui, ó, no contrato, ó, a última renovação que eu disse aqui, ó, o prazo de vigência da execução do contrato fica prorrogado por mais 6 meses, consecutivos e ininterruptos. Contrato de 6 de março desse ano até 5 de setembro de 2023. Então, até o dia... Ela falou dia 5. Então, após o dia 5, porque esse contrato aqui está indo para as Cucuí, tá indo embora. Então, assim, até o dia 5, então vamos colocar que são 10 dias, Márcio. Isso. 10 dias, 11 dias. Alguma coisa está acontecendo que está no final do contrato? Pode ser. Ela falou da redução do número de caminhões, Isso. hein? E essa informação a gente já tinha também, Márcio. Isso. De 13 para 6, ou seja, metade dos caminhões estariam trabalhando. Há uma redução, por conta de uma não renovação, algo nesse sentido. Aí não há muito problema, Márcio. Porque assim, a prefeitura só precisa comunicar. Gente, ó, estamos num processo de renovação. E aí, durante um mês, teremos a coleta reduzida para um dia dos locais, onde as rotas, onde passam 2, tal.
A gente sabe também entender, Márcio, Sim, lógico. que é um processo, que às vezes a licitação acaba atrasando e tal. Então ela vai até o dia 5. Na Vila Marumbi, meu amigo Jô, lá do bar do Jô, falou que a coleta seletiva não está passando também. Então, assim, em toda a cidade está tendo problema. Ou uma redução, ou o caminhão não está passando. E o grande problema, qual que é a grande questão? A grande questão é o seguinte, porque Maringá é uma cidade modelo, o ranking, olha, eu disse essa semana, a palavra que eles mais amam na cidade é o ranking. Não, crescemos no ranking, estamos no ranking, gostamos do ranking, o ranking. Maringá está no ranking das cidades que reciclam muito, e isso é muito importante, muito importante. Só que tem um detalhe, você sabia que a gente recicla muito pouco ainda? São toneladas de materiais reciclados todos os dias. Todo dia, toneladas diárias de materiais reciclados. Só que 15 vezes mais é enterrado lá, no aterro que a prefeitura paga, porque a gente paga por quilo, é enterrado o material reciclável. E aí que está o problema. Porque aqui, ó, alguém disse aqui, ó, agora há pouco, mas aí é ruim, porque eu tenho que ficar colocando o lixo reciclável para dentro do quintal. Porque senão acontece o quê? A coleta normal dos resíduos sólidos, que é o lixo normal que a gente fala, e os caras não vão ficar olhando saquinho por saquinho. Esse é reciclável, que não passou, esse é meu. Os caras pegam o que tem na frente e joga. Isso aumenta o custo do aterro, ou seja, a gente vai pagar mais caro na coleta do lixo, tá? E prejudica o meio ambiente, que eu acho que aqui é o carro-chefe da nossa preocupação. E tem um comentário interessante aqui da telespectadora Adriana Silva, lá no YouTube, diz assim, ó, Márcio e Juliano, é verdade essa informação de vocês. Eu tenho um amigo que trabalha lá dentro e ele disse que tá feio lá dentro, é isso aí mesmo. Falei com algumas pessoas de cooperativas e eu sempre sempre quando eu vou falar com as pessoas, eu sempre pergunto assim, ó, se eu posso divulgar ou isso eu não posso divulgar. Eu não divulgo. As pessoas falam, não, Márcio, não fala que foi eu que te falei, é a minha fonte. Isso aí é resguardado por lei, inclusive. Né? Então tem muita coisa que a gente passa aqui que vem lá de dentro. Só que eu não falo fonte para ninguém, nem pro Juliano. Às vezes fica bravo comigo. Aqui a gente passou, não interessa, a informação é essa. Só que o que chamou a atenção nesse assunto, todo mundo falou assim, pelo amor de Deus, não fala que foi eu que te falei. Pelo amor de Deus, não fala que foi eu que te falei. Estava no telefone com uma das fontes hoje pela manhã, junto com o Eduardo Machado, o Eduardo ficou até assustado. Falei, como assim? Falei, não, eles pedem para não falar, porque tem medo de represálias, alguma coisa assim. Então, assim, joga limpo. Ó, estamos com um problema, dá uma seguradinha no lixo reciclável, coloca só no dia que for passar mesmo, para a gente não ter esse problema. Comunicar. Essa é a função da comunicação, Juliano. O Wesley levanta lá o seguinte, o contrato só acaba quando termina, a data estipulada, se reduziu antes é quebra de contrato e tal. Mas peraí, Wesley, o contrato estipula uma quantidade de recicláveis? O contrato estipula só o tempo, mas o contrato estipula a quantidade de caminhões. Peraí, se o contrato não terminou... Por que o número de caminhões estaria reduzido, Márcio? Por que estariam reduzidos? Isso gera uma baita de uma economia. Sim, lógico. E uma economia gerada é um lucro registrado. Mas quem estaria errado nessa aí, seu Márcio? É o que a gente está Empresa tentando... ou prefeitura? Porque a prefeitura precisa falar disso. Que o contrato é o seguinte, geralmente se faz contrato pelo peso, mas esse contrato, pelo que eu li, é um contrato por diárias. Tanto que eu estou com a cópia do último pagamento, que foi feito essa semana para a empresa, e tem as diárias lá. Tanto que a empresa atrasou para sair com os caminhões, como são caminhões com GPS, a prefeitura descontou da empresa lá os atrasos. Então, assim, são por diárias, mas não faz sentido um contrato por diária e eu não cumprir a diária combinada. Então, tem alguma coisa aí que a gente não está conseguindo entender, porque a prefeitura está tudo certo. Então nós vamos ter que mandar uns prints aqui para o pessoal da comunicação, porque para eles está tudo certo. Eu sei que a comunicação só repassa para a gente o que é repassado para eles. A secretária de comunicação não entende nada de coleta seletiva e nem tem que entender, porque não é a área dela. Então eles só repassam o que chega para eles. Mas eles foram mal informados e estão repassando a informação a informação incompleta, Juliano. Porque o lixo que vai lá para o aterro, a gente sabe que é por peso, né, Márcio? Isso. Inclusive tem a balança lá. Sim.
Esse do reciclável vai para as cooperativas. E nas cooperativas, eu não me lembro de ser controlado por peso. Não, não é. Não é porque eu vejo que os caminhões chegam lá e descarregam e outra. É no Fica pátio, lá, é no pátio, descarrega é no lá pátio, no pátio, isso. no tempo. Tanto que lá tem bastante reciclável, mas isso que foi coletado há algum tempo já. Isso. Então chega, descarrega e pronto. Há quem diga a opinião. E opinião a gente pode dar. E a opinião dos nossos ouvintes. O Carlos Grande diz o seguinte, ó. O problema é que tem que pôr separado, colocar na lixeira, o caminhão não leva, e os cachorros rasgam tudo e tal. E aí, falaram que... Ó, o Arthur disse o seguinte, isso não é estratégia para forçar um novo contrato? O Wesley falou, ó... Mas então é estratégia furada. Fazer de propósito para o povo sentir falta do serviço e poder aumentar o valor para um próximo contrato? Há quem diga que pode ser também assim, ó, já que está acabando o contrato, a empresa já vai enxugando as despesas dela, né, para ter... Só que não faz muito sentido, porque ela pode ter renovação. Já renovou, para quem renovou 11, renovar 12 não custa nada, entendeu? Então A assim... não ser que não pode renovar uma 12, porque às vezes já tem uma treta aí pro meio, se é que você me entende. Só que aí é difícil, sabe por quê, Juliano? Porque não tem nem sombra de licitação para isso. Uma licitação para esse tipo de serviço, ela demora. Ela demora. E o município sequer começou ou lançou qualquer processo licitatório. Então, se esse contrato acaba dia 5, nós vamos ter uma renovação, provavelmente com essa empresa, ou vai acabar a coleta seletiva em Maringá. Porque eu não acho que a prefeitura tenha condição de fazer isso aí. A prefeitura assumir. Porque o Ulisses, ele trocou, ele inverteu. Na gestão passada, que era do Pupim, a coleta do lixo normal era terceirizada. Isso. E a coleta seletiva era da prefeitura. Isso. O prefeito inverteu. Na verdade, a seletiva ele terceirizou e o normal ele reassumiu. Foi feito aquele jogo de ilusão para dizer, ó... Não, terceirização não. Que era para fazer um H com o servidor, Isso. né? O servidor não gosta que terceirize o serviço. Aí, não, fazer um H. Aí ele pegou isso aí e inverteu, né? Exatamente. O que era terceirizado, ele tornou Exato. público, o que era público, ele terceirizou. Tá, é aquela para inglês ver para dizer que mudou alguma coisa. E é ele que vai- nem eliminou cargo comissionado e deu função gratificada, Que é a o que mesma no final coisa. das contas é a mesma Que é a coisa. mesma É a mesma coisa. É jogada, é a mesma coisa, Márcio. E aí, ainda com relação a essa questão aí, eu acho que o prefeito vai acabar queimando a língua, né? Porque lembra no final, quando ele assumiu, falou, nós vamos trocar esse sucatão do Pupim, que era aqueles ônibus, aqueles caminhões feios, né? Aqueles verdão, lembra? Aqueles Fordão. E tal. Só que o sucatão do Ulisses está correndo aí também. Porque aqueles caminhões que foram comprados há 6 anos atrás estão, desculpa a brincadeira, mas estão um lixo só pela cidade. E já começam a esparramar sujeira. Não vou falar por causa do horário, o povo está almoçando até nojento, mas estão começando a esparramar sujeira aí pela cidade. Mas tem um especialista amigo nosso, que é o Laércio Falafina, ele fez uma análise muito profunda, ele disse o seguinte, tem caroço nesse angu, Juliano. Uma renovação, um mês emergencial e tal. Aos 15 nobres edis, nossos vereadores. Não, Juliano. Os senhores. Vamos sujar responsáveis o pela assunto tão fiscalização. importante, ele vai jogar vereador no meio, Juliano. Mas nós Que teríamos- sujeira, Juliano. Eles deveriam estar cobrando isso e não a gente. Eles deveriam ter falado isso ontem lá no plenário da Câmara, que alguns utilizam aquela tribuna para falar um monte de bobagem e outros sequer sobem lá porque eles têm medo de falar. Eles têm medo de abordar algum assunto. Vocês vão fazer alguma coisa para saber em que pé que tá? Ou não?